é sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia ir morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que pode imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, eu vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem não joga lixo, eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né, ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá um curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. Todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos. Então a gente pegou para cuidar o resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Olá, querido, tudo bom com você? Espero que você esteja passando por uma semana abençoada. Caso não seja o seu caso, continue firme com Deus, continue orando. Eu tenho certeza que você encontrará as respostas nele em algum momento. Que bom que você está mais uma vez aqui conectado com a gente, ligado neste vídeo.
E nós temos feito isso aqui com bastante carinho, porque nós queremos transmitir para você aquilo que nós recebemos por Deus através da sua palavra. E eu espero que você esteja encontrando a verdade através da palavra, daquilo que foi deixado por Deus. Que Deus continue te abençoando, tá ok? Mais uma vez, eu vou lhe pedir para que ao final deste sermão você possa responder este questionário de forma online que tem sido enviado todos os dias para você. A sua resposta é muito importante para nós, tá ok? Hoje nós vamos estudar sobre a verdade. Afinal de contas, o que é a verdade? Certa vez Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Ou talvez a pergunta poderia até ser assim: o que você quer que seja a verdade? E é assim que as pessoas lidam com a verdade. Hoje, 72% dos adultos e a grande maioria dos adolescentes não acreditam mais que existe uma verdade moral ou espiritual absoluta. O relativismo é a regra do dia. Sua verdade é a sua verdade. Ninguém pode contestar isso por você. E a verdade de todas as pessoas depende das circunstâncias. Existem dois modelos de verdade em nosso mundo hoje. Um é o verdadeiro e o outro é o falso. O primeiro modelo é que a verdade ela é definida por Deus para todos e objetiva e absoluta. Ou seja, o que Deus disse e ordena é verdadeiro para todas as pessoas, para todos os tempos e para todos os lugares. Então, quando Deus diz assim: não cometerás adultério, ele foi escrito há milhares de anos atrás, mas ele está falando mesmo hoje. O segundo modelo, que é o que tem crescido muito hoje em dia, é a verdade definida pelo próprio indivíduo, que é subjetiva e também depende da situação. Em outras palavras, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Ou seja, o padrão de verdade ela é relativa. A verdade é o que você decidir. Veja, não é uma igreja que tem a verdade absoluta. A igreja, supostamente verdadeira, ela deve estar em busca da verdade absoluta. No capítulo 18 de João, nós vemos que Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, e Pilatos ele tinha autoridade para executar ou não Jesus. E Pilatos estava tentando ver se o testemunho das autoridades judaicas tinha peso suficiente para condenar a Jesus à morte e começou a questionar a Jesus. Pilatos estava olhando a verdade no olho. A verdade vem de Deus. A verdade é Deus. E infelizmente, muitos, como Pilatos, dão de cara com a verdade e mesmo assim escolhem ignorá-la. Existem muitas pessoas religiosas que não conhecem a Jesus. Lemos em seguida assim: em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Os sacerdotes e judeus, eles estavam mais preocupados em poder observar a festa religiosa do que fazer aquilo que era o certo. As pessoas, elas se preocupam tanto às vezes em ser religiosas, mas não querem nada com Jesus. Tem um texto que diz assim, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Foi isso que Jesus afirmou. É verdade. Muitos vão à igreja, mas não conhecem o Deus daquela igreja. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. A igreja não é perfeita. Nunca foi. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para não ir para a igreja, dizendo assim: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas tem muitos hipócritas ali. Nesse caso eu penso assim: venha, nós temos lugar para mais um. Jesus disse que os seus servos, o do reino dele, responderiam diferente dos servos da maioria dos outros reinos. Jesus também disse que o seu reino estava distante no tempo e espaço. Jesus disse que o seu reino era baseado na verdade. Isso está no Evangelho de João 18:37. Não seria bom ter um governo baseado na verdade? Já foi dito que
Todos querem a verdade ao seu lado, mas nem todos estão dispostos a estar do lado da verdade. O fator determinante será se eu estou ou não ao lado da verdade. Certa vez Jesus disse assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Nesse julgamento que Jesus estava enfrentando, Pilatos ele não vê em Cristo culpa nenhuma, nem mentira. E ele pergunta o que é a verdade. Aí Pilatos ele se retira, ele sai novamente para onde estavam os judeus e disse o seguinte para eles: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume da época, ele deveria libertar um prisioneiro por conta da ocasião da Páscoa. E aí ele perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? E aos gritos eles berravam: queremos Barrabás, queremos Barrabás. E Barrabás era um bandido. Calma, não seja tão rápido em acusar estes que pediram para soltar Barrabás. E eu te pergunto, quem está dirigindo o seu coração? Seu coração grita mais por Cristo ou por Barrabás? Suas atitudes, elas revelam o que sobre você? Pilatos deu de cara com a verdade, mas mesmo assim ele se recusou a reconhecer a verdade. Ele escolheu acreditar numa mentira, ou até pior, ele lavou as mãos. Ele achava que, usando da relatividade, nem condenar, nem absolver, o colocaria numa situação, digamos assim, confortável. Um pregador disse o seguinte certa vez, que o relativismo é a certeza absoluta, que não existem certezas absolutas. Um outro disse assim: quando eu digo não existe verdade absoluta, eu acabo de criar uma verdade absoluta. Um outro escritor, ele disse o seguinte, que o relativismo moral santifica a preguiça de pensar e transforma a burrice em direito. Num tempo como o nosso, nos quais as pessoas não gostam da verdade objetiva e imutável, os seguidores de Jesus eles serão acusados de arrogantes. John Piper disse isso. Pilatos sabia o que estava fazendo naquele dia e sabia que estava errado, mas em vez de responder a verdade, ele lavou as mãos da responsabilidade por suas ações. Para concluir, é preciso que saibamos que, além de nossas escolhas interferirem na vida de outras pessoas, elas, em primeira instância, elas definem e marcam a nossa vida, tanto para o mal quanto para o bem. Eu não quero que você acredite em mim, mas na palavra. Ser neutro não é uma opção válida. Na verdade, na vida espiritual, neutralidade não existe. Você sempre está tomando um lado, mesmo quando acha que ficou neutro. Hoje eu te ofereço a Jesus, e Ele quer ser para você o caminho, a verdade e a vida. Querido, Jesus ele pagou um alto preço por você. Sabe para quê? Para que você fosse livre da neutralidade, que não existe. Existe um caminho seguro, que é o caminho de quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que escolhas você tem feito ao longo de sua vida? Que escolhas você tem feito hoje? E sabe o que eu espero em minha oração? É que você esteja pedindo diariamente ao Senhor: Senhor, me ajude a andar no Teu caminho, me ajude a andar com a verdade que é Cristo, e me ajude para que eu tenha vida e vida eterna. Jesus disse isso de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, e que durante esse dia, e que durante esses dias que seguirão, até a volta dele, nós possamos estar ao lado da verdade. E onde nós a encontramos? Na sua palavra. Que Deus te abençoe. Até amanhã.